Eu sinto uma falta de segurança enorme para o setor que sustenta esse país, em todos os sentidos, que é o setor do agronegócio, o setor produtivo, que essa cadeia emprega desde o tratorista até o fabricante das máquinas que nós compramos para poder fazer com que esse Brasil cresça, com que esse Brasil arrecade e com que esse Brasil empregue, porque além desse setor dar uma contribuição enorme no setor produtivo, que hoje nós já somos o maior produtor de milho do mundo. Nós já estamos produzindo milho acima dos Estados Unidos. Então, me causa uma certa preocupação assistir com muita clareza o STF, que é o guardião da Constituição, para julgar e defender a Constituição e as leis, votar contra o artigo 231 da Constituição Federal, que lá está explícito e claro o que está claro na Constituição, que toda terra que o índio ocupa em 1988, teria 5 anos para demarcar. Então, não precisa de discutir isso, porque está escrito na Constituição. Então, criou um embaraço enorme, porque a Câmara Federal já votou e aprovou de que 1988, quando a Constituição foi promulgada, o artigo 231 está mais claro possível. E aí, mesmo a Câmara Federal, que é o representante legítimo do povo, por quê? Eu não sei se o povo, os deputados e os senadores que nos representam, aprova a indicação das pessoas que vão para a justiça maior do Brasil, que é o STF, só que eles não têm voto. Eles não representam, na minha visão, o povo. Quem representa o povo é representante do povo, que é o legislativo. Tanto a Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado, que representa o país. Então, isso me causa, assim, uma certa preocupação. Porque a conversa é uma conversa totalmente sem pé e sem cabeça. Quando foi proclamada a República em 1889, criou-se um Estado, e esse Estado teve uma regra. E essa regra, o governo de Cuiabá, que era a província anterior, ele recebeu do governo federal o seguinte: nós criamos uma faixa de fronteira de 66 quilômetros, que isso durou até 1964, quando o Exército tomou as ruas, a pedido do povo, para que aqui não fosse implantado o regime comunista. Então, houve um avanço e a faixa de fronteira aumentou para 150 quilômetros. Então, essas terras que foram ditas pelo governo, pelo presidente primeiro do Brasil, depois da proclamação da República, entregou aos estados para que ele vendesse as terras e trouxesse para Mato Grosso do Sul e para Mato Grosso do Norte, para Goiás e para Tocantins, o progresso e o desenvolvimento. Tanto é que em 1954, se não me falha a memória, Getúlio Vargas veio aqui como presidente da República e criou em Dourados a primeira colônia agrícola, 12 mil lotes de 30 hectares. 360 mil hectares, que hoje tem 7 cidades lá: Glória, Fátima, Jataí, Deodápolis e outras, Douradina e outras cidades. Então, o que me causa estranheza, que quando vem discutir esse marco temporal, e aqui é comum a gente ouvir, certo, ideologias diferentes da gente, dizer que os índios estão fazendo uma retomada. Aí eu pergunto, deputado Antônio Vaz, retomada do quê, se ele nunca foi dono de nada?
ele é primitivo aqui, mas nunca foi proprietário, porque até 1940, foi criado, em 1910, eu acho que foi criado o SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios. E os governos daí por diante começou a cuidar dos índios. E quando foi em 64, a Revolução, o governo militar extinguiu o SPI e criou a FUNAI. E até aquela data, os títulos emitido para as etnias de Mato Grosso do Sul, quem emitia era o governo estadual, não era o governo federal. Então, se os índios um dia foi dono de alguma coisa, não foi o índio José, ou a índia Maria, ou o índio Pedro, foi a etnia. Guarani era dona de um título legítimo lá em Carapó, Taiquê, que o Estado titulou, e os vizinhos, na época, assistiu e concordaram com as divisas para dar o título aos índios. Então, hoje, nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo que em 1923, quando foi titulada essa terra, Taiquê em Carapó, tinha 80 índios. Então, o que aconteceu de 1923 a 2023? 100 anos depois, os índios passaram de 80 para 5 mil, e a terra ficou do mesmo tamanho. Mas quem é o tutor dos índios é o governo federal. O governo estadual e os governos municipais ajudam as comunidades. Igual o Carapó, tem mais de 400 índios empregados na usina Heisen, com carteira registrada, com todos os direitos de qualquer pessoa, que eles são todos iguais a nós. Então eu pergunto, qual será o destino do Brasil se extinguir o marco temporal? Amanhã, qualquer etnia terena, Guarani, Caiová e tal, vem aqui no Ianduí e diz o seguinte: essa terra aqui tem várias e várias casas, formou uma cidade, mas é nossa. Vai na Paulista, é deles. Vai na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, é deles, do Guaicurus, Goitacás e Tupinambás, é tudo deles. Então eu pergunto, se não tiver uma regra, deputado Rachioca, se não tiver um limite, certo? Acabou a segurança jurídica do produtor rural. Até para investir, ele tem que estar preocupado, porque ele pode amanhecer dono e anoitecer invadido, como foi invadido essa semana, depois desse voto, que eu acho que não foi inteligente do Supremo, sem limite, invadiram a fazenda que dividia mais ou menos com a do seu Pio Silva, que é invadida por índio Guarani, da etnia paraguaia. Eles cruzaram o rio na nossa divisa, certo? O APA, e invadiram a fazenda do seu Pio Silva, e o seu Pio Silva, com 50 anos de terra, morreu sem resolver esse assunto. Todo ano fala que vai pagar, que vai indenizar, que vai isso, vai aquilo, mas não faz nada. E isso já passou 20 anos. E agora invadiram a fazenda que era dividindo com o seu Pio Silva, que é a fazenda Morro Alto, que foi do filhote Rondon, que está aí os herdeiros há mais de 100 anos, que essa fazenda foi do filhote Rondon, amanheceu invadida pelos mesmos índios que invadiram a fazenda do seu Pio Silva, e até hoje não está resolvido. Então, na minha visão, nós tínhamos que chamar o governo que aí está e dizer para esse governo: Eduardo Riedel, não foi você que fez, não foi você que titulou, mas foi João Ponce de Arruda, foi Filinto Miller, foi o parente da senadora Tereza, que foi governador. Você emitiu esse título. Como que você emitiu esse título? Emitiu um título de terra desobstruída. Terra devoluta é terra desobstruída. Ele emitiu um título, mas não deu título para ninguém. Esse título foi vendido à terra, receberam no Tesouro de Mato Grosso. Está aí o irmão do seu Wilson Carneiro, que foi o exator de Dourado por muitos anos, está vivo aí, foi deputado, pode testemunhar que o Wilson Barbosa recebia, o Wilson Carneiro recebia o dinheiro do título e ia levar de Fusca em Cuiabá,
para pagar o Tesouro de Cuiabá o valor das terras. 33% antes da medição, porque tinha que chamar os vizinhos para conferir a divisa, porque se tivesse uma pessoa na posse, essa pessoa tinha preferência para ser titulada. Então, foi assim que veio para cá o progresso. Foi assim que veio para cá o desenvolvimento, foi assim que veio para cá os gaúchos, trouxeram a tecnologia do trigo, da soja, e é assim que nós estamos vivendo em um país que tem dado exemplo do mundo em sustentabilidade, que nós somos o país que tem a maior reserva de mata no planeta. Então, essa discussão não é discussão do STF, com o setor produtivo, ou com os índios. É uma discussão com ONGs, certo? Que está lá na Amazônia, a ONG francesa, a ONG inglesa, a ONG alemã, a ONG de tudo quanto é tipo de ONG, certo? Mas não está atrás de ajudar os índios, não está atrás de proteger os índios, está atrás das riquezas que existem na região. Então, isso é uma coisa, na minha visão, que traz para o setor produtivo. Hoje, se Mato Grosso do Sul é do tamanho que está, graças à tecnologia, ao agronegócio. Você vê, Maracaju hoje é a 10ª cidade maior produtora de soja do país. Aqui tem 30 e tantas cidades, certo? Acho que em primeiro lugar é uma cidade em Goiás, em segundo lugar, acho que é outra cidade em Goiás, depois eu acho que é Maracaju, uma das maiores produtoras de grão do estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu pergunto, se não temos segurança jurídica, como que vai investir? Como que vai investir em tecnologia? Como que vai investir em recuperação do solo? Porque hoje não precisa derrubar uma árvore. O Brasil, do território nacional, acho que não tem 5%. É muito maior a terra que o índio tem, que é 1.600.000 índios de todas as etnias, e tem 12% do território nacional, e nós não temos no setor produtivo essa quantia de 12%. É muito menos a quantia que nós temos inserida no setor produtivo. O restante é todas as exigências absurdas que só existem no Brasil. Você compra 100% em uma região, mas você só pode usar 80%. Você compra 100% em outra região, você só pode usar 50%. Você compra 100% em outra região, você paga o 100% e só pode usar 20%, que é o caso da Amazônia. Então, eu fico preocupado e não podia deixar de vir aqui e parabenizar a frente parlamentar que representa esse setor produtivo, que emprega o tratorista, emprega o mecânico, emprega o borracheiro, emprega o posto de gasolina, emprega a indústria de caminhão, emprega a indústria que fabrica máquina, que fabrica plantadeira, e que nós estamos trabalhando aqui e estamos gerando riqueza e emprego lá nos grandes centros, fabricando as máquinas com maior tecnologia, para que nós possamos produzir. Então, eu fico preocupado, mas eu quero parabenizar a frente parlamentar do agronegócio, em dizer que esse setor não vai aceitar essa imposição, porque o governo federal, ele tem o direito, já que ele é tutor, ele pode comprar qualquer propriedade rural, em qualquer lugar do país, e incorporar no seu patrimônio, porque o índio não tem escritura, e o índio ser usufrutuário da nação, que é o que acontece hoje. Porque quando fala em retomada, quem pode retomar é o antigo dono. Se o índio, ele é primitivo no Brasil, antes de nós, ele tem o mesmo direito nosso, mas ele não pode, depois que proclamou a República e criou-se os estados, a federação, e existe uma Constituição a ser cumprida, ele não pode deixar de cumprir e ficar invadindo propriedade rural, que até que estude e que diz se ela é ou não é, mas acontece, como que fica o governo que aí está? E no acervo do Mato Grosso do Sul, após a divisão, está lá na Agraer, todos os títulos com o documento que a pessoa comprou e pagou. No mínimo, o governo estadual teria que ele indenizar, porque foi ele que vendeu.
E o governo da época não está mais no meio de nós, já faleceu. Mas o governo é único. E o governo que aí está hoje chama-se Eduardo Riedel. Ele tem que, pelo menos, se posicionar e dizer: não, senhor, essas terras foram vendidas e tituladas pelo Estado de Mato Grosso do Sul para as pessoas que vieram aqui para criar esse grande Estado de todos os lugares da federação. Então, quer cuidar dos índios? Eu acho até que se deixasse nós, privados do setor produtivo, cuidar dos índios e inserir os índios no setor produtivo, os índios viveriam muito melhor. Eles não viveriam de cesta básica do governo federal e não viveriam de cesta básica do governo estadual. E você entra nas terras deles, é a maior miséria que existe. Tiraram 39 produtores rurais de Panambi e pegaram 1.200 hectares com casa, com terra fértil, está lá improdutiva. E o povo que lá morava há mais de 50 anos está passando fome na cidade, porque deram a terra lá na Terra do Boi, sem luz, sem estrada, sem moradia, sem nada, e pegou os 1.200 hectares, que eram 40 lotes, e entregaram para os índios. Os índios continuam lá na miséria, e uma porção bem pequena de índio, e 39 pessoas, pai de família, chefe de família, que vieram para cá na esperança de viver, crescer e criar seus filhos, passando fome na cidade. Isso não é fazer justiça social. Você não pode pegar a pessoa que está trabalhando, produzindo, e pagando imposto para sustentar os índios, que eles não têm obrigação de trabalhar e nem de produzir, mas vai lá ver na Sueme Sul. O que o ex-presidente Bolsonaro fez? Ele inseriu os índios junto com os produtores para produzir nas terras deles. Hoje tem engenheiro agrônomo, tem mecânico, tem advogado, tem professor, tudo índio trabalhando e produzindo e recebendo o seu capital, porque o produto eles vendem e o dinheiro eles dividem. Então, essa é uma forma útil, certo, de fazer justiça social, inserir o índio na sociedade com responsabilidade, que ele possa produzir, pelo menos para sustentar a sua família, não ficar dependendo de cesta básica, que chega dia 1º, dia 10 acabou, ele vai terminar o mês comendo mandioca quando tem, porque hoje, Rachioca, Jaguapiru e Bororó não é mais uma reserva indígena, é um distrito de Dourados, é 11 ou 12 ou 13 mil índios morando ao lado da cidade. E uma outra coisa, acabaram com o hábito e com costumes. Antigamente tinha o pajé que rezava, tinha o capitão que mandava, e os índios respeitavam. Hoje, eles são cuidados pela Polícia Federal e não respeita ninguém. Se quiser achar coisa roubada, entra na reserva que vocês acham. Se quiser achar droga, entra na reserva que vocês acham. Se você quiser ver as pessoas sofrendo e se liquidando no alcoolismo, entra na reserva que vocês verem. Então, qual é o benefício que eu vejo o governo federal, o AFUNAI, fazer em benefício do índio? Põe o índio para trabalhar, põe o índio para produzir, escritura o índio, deixa ele entrar no banco e fazer seu financiamento, deixa ele tocar a sua lavoura, deixa ele estar no mercado, ter sua inscrição, ter seus recursos, sua produção e sustentar sua família com respeito e com dignidade. Não é viver sempre nessa miséria que os índios vivem por todo o país. Então está brigando lá por causa de um pedaço de Santa Catarina, vai pôr uma quantidade de índio e vai tirar mais de 100 famílias com mais de 150 anos na terra. Muito antes do descobrimento do Brasil, tem o título aí em Rio Brilhante invadido de 1854. Então, eu acho, e isso me preocupa, ou nós damos um rumo para ter uma segurança jurídica, para ter uma tranquilidade do campo, para ter um sossego em toda a sociedade, entre índio, negro, branco, e todos nós somos iguais perante a lei e perante Deus. Então, se nós somos iguais perante Deus, não pode cometer injustiça para fazer justiça. Isso é, no meu ponto de vista, uma utopia, e nós vivemos aqui por baixo de ONGs internacionais que não quer que o Brasil produza, não quer que o Brasil cresça, não quer que o Brasil seja, que será o maior celeiro do mundo em produção para atender as pessoas e matar a fome, tanto dos brasileiros como de outros povos que vivem na miséria, como a Etiópia e tantos outros países. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar
de fazer uso da palavra e trazer aqui como produtor rural, como representante dessa classe, sem denigrir a imagem de ninguém, inclusive dos índios, que são usados como massa de manobra de ONGs internacionais e muitas vezes de ideologias políticas partidárias. Então eu entendo que tem que fazer justiça e não injustiça. Justiça para o índio, mas sem fazer injustiça para o povo que, honestamente, homens e mulheres que trabalham, produzem e trazem o alimento à nossa mesa.